Esse aqui é o aparelho de lipocavitação e a gente usa muito ele para redução de gordura localizada e também para melhora da celulite. Vou explicar para vocês como que a gente opera o equipamento. Aqui atrás dele tem uma chavezinha, é chave universal. A maioria dos aparelhos tem essa chavezinha aqui de ligar e desligar. Esse aparelho é 220, tá? Isso é muito importante. Ele está sempre ligado na tomada 220. Essa chave aqui, ó. Isso aqui a gente sempre observa se está bem conectado, observa se a tomada está encaixada direitinho, porque às vezes a gente liga e desliga, o aparelho não liga porque aqui está frouxo ou a tomada está frouxa. Então sempre observar isso básico antes de ligar o equipamento. Tá tudo certo, todos os conectores, vou ligar aqui o equipamento. Essa é a tela de apresentação dele assim que você liga. Ele mostra o nome do fabricante e pede para você a chave de segurança. A chave sempre está aqui, ó, é a senha. Seta para baixo, tecla de escape, seta para direita. Então, vou colocar aqui seta para baixo, escape, seta para direita. Observem que a gente tem que teclar lentamente. Se você faz tudo muito rápido, às vezes não dá tempo dele ler. Então, aperta e observa para ver se foi colocado aqui a senha que você colocou. Primeira tela aqui, depois de colocar a senha, Liposonic, ele é um aparelho de ultracavitação. A gente vai aqui em Enter. Tem um Enter barra pause aqui. Então, vou dar Enter. Ele vai me perguntar se eu quero um novo programa ou ele me pergunta se eu quero selecionar alguma opção de programa que já está gravado na memória. Ou seja, os tratamentos que a gente faz, a gente pode gravar na memória do equipamento. Porém, uma coisa que eu não utilizo muito, porque cada programa, cada paciente, a gente faz um programa e eu não vou me lembrar qual o programa daquele paciente. Então, eu acho mais fácil colocar um novo programa, mas isso fica a cargo do profissional. Se eu quiser selecionar aqui algum da memória, a tecla que eu vou selecionar, ela está piscando. Então, se eu colocar aqui, selecionar a memória, eu vou dar Enter, ele vai me perguntar qual programa que eu quero usar. Então, ele aparece aqui, primeiro programa. A intensidade do primeiro programa foi 30 watts, a emissão de 100%, tempo de 10 minutos. E ele tem 10 programas aqui gravados na memória. Segundo programa, eu tenho outra configuração. E assim por diante. Até o 10º programa, ele tem uma configuração. Tô nessa tela, como é que eu faço para sair? Igual o ESC do computador. Escape. Assim eu consigo voltar para a tela inicial. Sempre que eu dou ESC, ele volta. Então, aqui, voltei para o início, vou dar Enter, o que geralmente eu faço, novo programa. Cheguei em novo programa, Enter de novo, e agora ele me mostra os parâmetros. Eu tenho intensidade, eu tenho emissão, tenho o tempo da sessão, e ele me pergunta se eu quero guardar ou não. Ele está em espanhol porque esse fabricante é argentino, tá? Então, aqui, geralmente eu coloco intensidade máxima de 30 watts, emissão máxima também, 100%. Tempo, geralmente eu coloco 15 minutos. Dei de exemplo aqui uma programação que geralmente a gente usa, porque geralmente a gente usa esse equipamento para fazer no abdômen. Porém, a gente pode fazer em várias regiões do corpo, exceto no tronco, por causa do tórax, nas costas, por causa do pulmão, alterar o batimento cardíaco. Então, geralmente, aqui em cima na costela, a gente não usa ele. Porém, a gente consegue usar tríceps, consegue usar bíceps, consegue usar abdômen, flancos, culote, até no glúteo, quando a gente quer reduzir um pouco de celulite no glúteo, a gente usa também. Interno de coxa, lateral, até panturrilha a gente consegue usar ele. A gente só não usa próximo do gradil costal. Me perguntou aqui se eu quero guardar na memória, eu estou dizendo que não. E eu vou iniciar. Antes de eu dar start no equipamento, a última coisa que ele me pergunta é se eu quero guardar, eu digo que não, eu boto para baixo. Antes de começar a sessão, eu vou tirar. E se eu esquecer alguma coisa, é só andar com a setinha para cima, para o lado, para o outro, para baixo, tá? Padrão em qualquer equipamento. Faz mal para o equipamento a gente ligar ele e ele ficar em contato com o ar. Ele é como se fosse um ultrassom, só que ele é bem mais potente.
Então, antes de ligar o equipamento, sempre colocar o gel de contato. Então, programou ele todo. A última opção antes de começar, já coloco o gel e já vou colocar o Enter aqui. E aí, vou fazer a região que eu determinei para o tratamento. Os movimentos aqui vão variar de acordo com o seu braço, né? Então, não tem padrão de movimento circular, linear, você vai fazer qualquer tipo de movimento. Por quê? No ultrassom tradicional, a gente quer evitar ondas estacionárias. Aqui a gente usa essas ondas estacionárias. Então, lá no aparelho de ultrassom, na fisioterapia, a gente faz alguns movimentos para evitar o excesso de ondas estacionárias, porque eles lesionam o tecido. Aqui a gente quer lesão tecidual. A gente quer que ele lesione a célula de gordura. Então, a gente vai fazer qualquer movimento. Eu posso fazer movimento circular para um lado, eu posso fazer para o outro, eu posso fazer 8, eu posso fazer para cima e para baixo. O que eu tenho que fazer é na região que eu determinei o tratamento. Geralmente aqui no abdômen, a gente faz um lado do abdômen, que a gente consegue pegar abdômen, consegue pegar flancos. A gente faz um lado. Geralmente eu coloco 15 minutinhos de um lado e depois 15 minutinhos do outro. Antigamente, as pessoas faziam pinça. Pinçava a gordura e fazia como se fosse uma modeladora. Hoje a gente já não pinça, mas a gente faz o movimento com pressão. A gente tem pressão no movimento. E assim eu consigo um efeito de lesão maior na célula de gordura, quando a gente utiliza pressão. Então, dá mais resultado. Então, 15 minutinhos vai fazer aqui. Se eu programei 15 minutos ali no equipamento, ele vai estar com 15, eu vou programar de novo e vou fazer do outro lado. Se eu coloquei já o tempo total do tratamento, se eu coloquei 30, eu vou prestar atenção. Quando ele estiver marcando 15, eu vou lá no equipamento, vou dar pause, vou limpar o paciente e vou aplicar do outro lado. Pode limpar o paciente durante o procedimento ou você pode deixar para limpar no final também. Mas o importante é prestar atenção no tempo. Se você determinou 15 minutos de cada lado, você vai colocar 15 aqui, 15 lá. Ou de uma vez só, 30, vai separar, ou você vai colocar 15 porque ele apita. Eu prefiro colocar 15, porque daí eu não me preocupo em ficar contando o tempo. A hora que acabar o tempo, ele vai apitar. Então, enquanto o aparelho estiver funcionando, ele está com aquela luzinha azul. Agora eu dei pause nele e ele parou. Então, atenção a isso também, para não fazer procedimento com o aparelho desligado. Agora eu liguei de novo. Ele faz esse barulhinho, porque ele trabalha com onda ultrassônica. Então, você tem que ver a luzinha dele e tem que escutar também. É normal o paciente escutar, se sentir incomodado, sentir um zumbido no ouvido. Isso tudo é normal. Geralmente, quem tem labirintite, a gente não recomenda esse tratamento, porque pode piorar. Então, acabou o tratamento, ele vai desligar, vai apitar. Ou eu vou para o outro lado, ou finalizo o procedimento.